Olá, tudo bem? Eu sou Emildo Coutinho, estou aqui mais uma vez nesse canal GAT Inglês Falado para mais uma postagem de vídeo. E esse é referente ao vídeo anterior que eu falei do ensino, de inglês no Brasil, das escolas, um desabafo, como eu dei o título do vídeo. E eu fiz perguntas para os meus seguidores, alguns responderam, mas não aqui via YouTube, pelas redes sociais que eu linko com a fanpage, minha página pessoal, enfim. Alguns interagiram por lá e eu os agradeço. Então é o seguinte, mas eu fiquei também de gravar e contar essa história num vídeo sobre o que aconteceu. De fato, eles me ligaram no vídeo lá, eu tinha dito que eu fiz o teste, que eu acho engraçado esses testes, sem conversar ainda antes com a pessoa. Aí a pessoa me ligou na sexta-feira, falando em português, depois eu disse que não tinha tempo para uma entrevista, que ele queria me entrevistar. Aí ele ficou de ligar no sábado e assim ele o fez, já falando inglês, e eu notei assim, um sotaque diferente. Achei que fosse brasileiro, no português eu não notei sotaque nenhum, mas no inglês eu notei, diferente. Mas só me chamou a atenção, mas falei, é brasileiro. Por que eu digo isso? Porque depois eu vou falar a nacionalidade do coordenador. Aí é o seguinte, antes eles me mandaram um material e eu achei muito interessante, porque é um material sobre linguística, e ali eu encontrei muitos teóricos que eu leio, que eu li, quando eu tentei o mestrado em linguística na Federal. Então, assim, um dos teóricos, sobre essa forma de ensino que ele supostamente tem é o acquisition, que seria, assim, assimilação. A outra fórmula de ensino seria learning, que é mais ligado, assim, a você ensinar o idioma. O acquisition, a assimilação, é você inserir o aluno num contexto onde ele adquire o conhecimento como uma criança no seu ambiente de língua materna. Então, assim, o Crash, que é Stephen Crash, que eles citaram muito no material que eles me enviaram, é muito legal, por sinal, porque traça todo o painel dos estudos linguísticos ao longo do tempo. Eu até pensei, poxa, que bacana, fiquei com uma boa expectativa. Eu falei, acho que me encontrei numa escola com um método parecido com o que eu acredito. Aí, assim, um dos livros que aborda esse tipo de coisa é esse aqui, The Study of Second Language Acquisition, do Rod Allens. É uma bíblia, 800 e poucas páginas, Aí, o outro é An Introduction to Second Language Acquisition Research, Bastante pesquisas aqui também. Cultural Globalization Language Education, aqui é sobre o contexto da sua cultura, num ambiente de segunda língua ali, muito bacana, do indiano. E o outro é How Languages Are Learned. Isso aqui também muito bacana. Fora o material sobre linguística em português, que também ajuda muito em sala de aula, que eu acredito que sempre nós temos que conhecer também a nossa língua materna para fazer uns paralelos ali que eu noto que funciona bacana. Eu sempre digo que quando se aprende uma segunda língua, você aprende melhor a sua. E eu ouso dizer que não tem como a gente fugir disso, a não ser em casos assim diferentes, onde até você vai ensinar a língua e você, como o instrutor e o aluno, não fala o mesmo idioma materno, aí seria outro contexto. Isso aconteceu comigo já. Então nós temos aqui a gramática do português brasileiro, que me ajudou muito. Esse livro do Faraco, a Esplêndido Norma Culta Brasileira, Desatando Alguns Nós. Ensaios de Filosofia da Linguística, esse é uma parte mais filosófica, mas é bacaninha. E Fonética e Fonologia do Português. Esse aqui é um roteiro de estudos e guia de exercícios, da Thaís Cristófaro Silva. Excelente para a questão fonética, que os sons no português também alguns existem no inglês, então dá pra gente trabalhar isso. Eu achei que ia encontrar algo assim e tal, com aquela coisa assim, não, vamos fazer os alunos realmente falar. Tá. Aí, assim, quando chegou a pessoa que me ligou, eu fiquei, assim, achei bacana, porque a escola é internacional, tem 70 países, vamos chamá-la de Charlotte's. Então, a Charlotte's Idioma, eu estava lá, o seu instrutor é um grego, por isso o sotaque, vamos chamá-lo de Zorba, o grego. Aí chegou o Zorba, perguntou e tal, algumas coisas para falar de nós e tal, eu falei, até
né, disse, o Brasil tem mais de 200 escolas, mas ninguém fala, não entende nativos. Quando fala, né, entende só o professor em sala de aula, ele, né, meio assim. Citei o Steven Krashen, falei que eu tentei preencher o material, daí deu um problema no site, não sei o que a gente tinha que fazer isso. Eu vi que ele ficou meio surpreso em relação ao Krashen, assim, não sei, né, não vai lembrar também, normal. E em relação ao site, ele falou, não, que normal, né, tecnologia, essas coisas. Aí veja bem, daí começou o treinamento. Então olha só, eles fazem o que eles chamam de presentation. Então, né, ele começou a situar, tipo assim, não, você vai apresentar algo, né, o vocabulário, o material de inglês, depois você entra no contexto ali do ensino dos alunos, né? Aí ele fez com a gente esse exemplo depois em grego. E eu estava ali perto dele, então ele chegou assim, falando, mostrando o crachá e dizendo que o nome dele era Zorba, o grego. E eu, hello, e depois que eu vi, I'm Emildo, ok. Mas, né, bacana, até por aí, né, sem problema, até tem aqui anotado. Aí é o seguinte, você então faz ali a apresentação, depois você faz yes questions por aluno, por exemplo assim, is it a book or a paper? No, it's a book. Coisas assim. Depois, no question. Is it a book? No, it's not a book. It's a paper. Sempre incentivando o aluno a falar, né, o vocabulário, quanto mais melhor, né? Depois o or. Is it a book or a paper? No, it's not a book. It's a paper. Ok. Tudo em grego e a gente repetindo ali daquele jeito e tal. Depois tem a parte do what is this? Daí it's a book, né? E depois você ask os students para irem interagindo com o outro e perguntando aí yes, né? Is it a book? No, it's not a book. It's a paper, um para o outro, depois o no question, um para o outro, depois o or question, um para o outro, para interagir. Tá. Gente, baseado no grego. Tudo bem, foi uma experiência excelente. Aprendi grego ali, alguma coisa? Não, mas claro, só uma vez, né? Mas assim, essa questão do acquisition é legal, mas depende muito do ambiente. Ali eu fiquei pensando na minha experiência empírica como instrutor, como aluno aqui e nos Estados Unidos, né? Professor aqui, aluno aqui, e lá como aluno no college e também convivendo com eles. Eu fiquei pensando assim, muita coisa funciona bem ou mal nos Estados Unidos, que é aquela coisa assim, o aluno chega, um aluno de escola, high school, por exemplo, ele vai para a escola e ele vive isso aqui, daí ele sofre, ele se deprime, depois ele renasce fluente, né? Sabe, isso aconteceu com o fundador da escola, o Mr. Shurlitz, porque daí nos Estados Unidos, ele é migrante, acho que da Alemanha, foi para os Estados Unidos, né? Daí o método surgiu ali, ele contratou um francês para ensinar francês na escola dele, descobriu que o cara não falava inglês, mas deixou ele lá. Quando ele voltou, estavam os alunos falando fluente. Mas espera aí, tá, tudo bem, o professor não falava inglês, os alunos ali aprenderam, mas não há detalhes de exatamente o que houve, né? Se um ou outro desistiu, alguma coisa, não se sabe, pelo menos eu não encontrei. Então, assim, dependendo muito da situação, você ou não vai funcionar totalmente ou vai ter um problema, digamos assim. Nos Estados Unidos funcionaria bem desse jeito, com os alunos ali, se deprimem, mas vence a coisa. Comigo, o que aconteceu? Eu fiquei tenso, assim como ali na hora do grego, eu fiquei tenso, mas como eu já estou numa idade que eu não fico mais embarrassed, né, assim, envergonhado, né, fui levando no esportivo. Nos Estados Unidos eu era bem mais jovem, eu fiquei tenso, eu ia pro college já só com americano e ficava assim com medo do que eles iam me perguntar. E ali nos intervalinhos a gente trocava ideia, um aluno que morou na Europa, um outro lá, falou, não, eu não creio muito nisso, assim, eu aprendo de outra forma. Porque, assim, na hora ali de você fazer a presentation, ele fala que não pode fazer lecture, que é palestrar. E olha só o que ele fez comigo, acho que por isso que eu fui descartado. Eu tinha que passar para os alunos o que é doctor, engineer e housewife, né? Doutor, engenheiro e dona de casa. Nos livros da escola, cheio de gravuras, tinha o doctor, mas não tinha engineer e tinha
uma mulher lavando louça, depois ele me falou que não era housewife, não tinha. Aí eu perguntei, tá, mas como? E daí ele disse, não, usa sua criatividade. Eu não sei desenhar, ou até sei se for fruta, casa, mas não, um engenheiro ou uma housewife. Como eu vou desenhar? Fazer gestos? Assim ia ficar complicado na hora de perguntar para os alunos ali com gestos. Então ele jogou na minha mão, então claro que eu não fui legal, não fui bem. Aí por zap já me dispensou. Só que eu fiquei pensando, olha só, entendeu? Eu duvido que em sala de aula o professor está praticando isso, é impossível, não é esse jeito que é acquisition. A criança ali, ela vai falar a língua materna porque ela está inserida totalmente no ambiente. Lá nos Estados Unidos, o adolescente, como eu falei, eu até estava tenso, mas foi. Agora aqui no Brasil eu fiquei pensando, quantos alunos ali numa realidade de aprendizado mesmo, como eu ali no grego, que não ia voltar mais. Uma das pessoas que compartilhou, que comentou, falou para a terceira idade, melhor idade, que não existe nada. E alguém da melhor idade, assim, que já tem uma certa limitação, como queria ficar? Porque lá é impossível falar português. Não pode. Eu acho bacana, mas dependendo do caso da pessoa, o português pode entrar como um docinho, como uma coisinha para a pessoa, peraí, sabe, ela se situar, para ela não ficar desse jeito. Ele até que repetia ali, para a gente repetir no grego. Eu achei muito furado, sabe? Muito furado, mais uma assim que eu vejo que não vai. Não é isso, sabe? Não é por aí. Quando eu dou aula aqui na minha sala, eu uso essa teoria, mas eu uso várias outras, sabe? E outra coisa, às vezes você tem que se adaptar ao aluno também. Eu mando muito material, né? Para quem faz aula via Skype, quero que a pessoa imprima. Tem gente que não, que ele abre a tela do computador. Hoje está assim, eu aceito. Eu tenho que me adaptar ao que ele quer e também ver todas essas teorias, porque nenhuma é perfeita. Às vezes eu uso até do learning, sim, para explicar a questão de verbo, alguma coisa, eu uso do learning. Eu tenho visto que tem dado retorno, até por conta desses meus alunos que me agradecem, trazem mais alunos, falam de mim, volta e meia tem alguém me ligando, o fulano falou de você, entendeu? Então, assim, foi uma experiência bem interessante nesse sentido de ver que mais é uma escola que, sabe, eu queria até, fiquei curioso de saber se alguém aprendeu a falar inglês ali no Charlotte, sinceramente, fiquei assim, sabe, e outra coisa, joga pro professor, né, ter que achar ali o material da coisa. Tudo bem, uma criatividade eu acho que tem que ter, mas espera aí, o suporte a escola tem que dar também. Não é assim, sabe? Sabe? E outra coisa, daí dispensa uma pessoa com vivência, com tudo, por conta de uma metodologia tacanha. Olha, foi assim mais uma experiência, né? Estou escrevendo aí um livro, até assim, abordei esse assunto. Né? Então por hoje é só, eu vou voltar a fazer aulas no quadro, como eu vinha fazendo mais daqui uns dias, tá ok? Então por hoje é só, se gostarem, compartilhem, vou dar uma de youtuber agora, né? Interajam, comentem o que vocês acharam e nos vemos por aí.